Gorim Consultoria Tributária. Bem-vindos a mais um vídeo do Dicas da Gorim. Então hoje a gente vai falar sobre o novo parcelamento que o governo está concedendo para quem tem débitos em aberto junto à Receita Federal ou à PGFN. Então saiu uma medida provisória há poucos dias, que ainda é muito nova, pode primeiro sofrer algumas alterações ou até variar um pouco das suas interpretações. Então hoje a gente está no dia 12 de julho, especificamente, gravando esse vídeo, com a interpretação que a gente entende melhor no momento. Então, lembrando que até esse parcelamento se encerra no final de agosto e até lá novos pensamentos podem surgir. Então, não pode seguir ao pé da letra o que a gente colocar aqui, porque podem surgir variáveis até o final de agosto. Mas o que a gente tem a dizer em linhas gerais? Em função da crise, que surgiu nos últimos 3 anos, obviamente, há necessidade de encontrar um mecanismo das empresas que deixaram de pagar impostos venham a corrigir esse seu panorama e seguindo a linha do Refis, que já existe desde 99 e já foi editado não sei quantas vezes. Esse é mais um, só que esse ganhou um apelido diferente, que não é nem bonito, é PERT. Então, estamos falando do PERT. E ele veio com diversas benesses para os contribuintes que nós pretendemos explicar aqui. E é uma explicação relativamente complexa, porque o governo está dando 5 formas diferentes de amortizar e parcelar essas dívidas. E é por isso que a gente fez até uma tabela prática, que já vamos mostrar para vocês, para tentar facilitar o entendimento das 5 opções. Em linhas gerais, os alertas são os seguintes. Primeiro, muito cuidado, porque esse Refis, o PERT, que eu vou de vez em quando chamar por força do hábito de Refis, esse novo Refis, ele vem com algumas modificações relevantes. A principal é que, diferente de todos os anteriores, com exceção de um que foi criado há poucos meses e que, inclusive, deu origem a este PERT que a gente está falando agora, diferente de todos os que vieram antes, desde 99 até 2015, quem entra no parcelamento para parcelar o passado fica comprometido em não atrasar impostos daqui para frente. Isso é muito complexo, porque imagina você entrar num parcelamento vislumbrando a possibilidade de pagá-lo religiosamente em diversos anos, que tem prazo aí até de 180 meses, então seriam muitos e muitos anos, e a cada momento você pode perder essa benesse porque deixou de pagar mais que 2 impostos consecutivos, por exemplo. Então tem que tomar muito cuidado com a administração disso daqui para frente, para quem optar pelo parcelamento. E mais um detalhe importante: como existe um lapso de tempo entre a data do corte dos débitos em atraso, que é os que venceram em abril, porque pode parcelar débitos que venceram até abril de 2017. E existe um lapso de tempo entre esse corte e a data em que a gente vai aderir, que seria até o final de agosto. Esse período aqui, se ele ficar em atraso, praticamente você já adere ao PERT perdendo ele. Se você atrasa o que venceu em maio, junho, julho e agosto, por exemplo, nem metade disso, basta que você atrasar 3 dos 4 meses desse intervalo, que você já começa com ele desfeito. Então, a recomendação qual é? Em primeiro lugar, a empresa que ainda não está conseguindo pagar os seus impostos rigorosamente em dia, ela pega, antes de aderir, parcela num parcelamento ordinário de 60 vezes, que não tem nada a ver com Refis, não, parcelamento normal. Parcela os atrasos desse período, desse intervalo, em 60 vezes, e no dia seguinte você adere, porque aí você está entrando no PERT
sem nenhum tipo de inadimplência, e aí a chance de você permanecer nele é maior do que já começar torto. Então esse é um cuidado importante. Mais um aspecto é o seguinte, eles permitem, como aconteceu em todas as versões do Refis, que você migre de Refis anterior. E aí você tem que tomar muito cuidado, porque você pode ficar animado em migrar porque o desconto desse talvez seja maior do que o dos outros. Então, o desconto realmente tem algumas modalidades que tem desconto até de 90% dos juros. E quando se fala juros, na verdade, é Selic que mistura juros com inflação. Então, quando você pega um débito de 10 anos atrás ou 20 anos atrás e tem um desconto de 90% dos juros mais inflação, você acaba comendo uma parte enorme do principal. É uma vantagem muito grande. Mas, imagina que você está num parcelamento do Refis 1, 2, 3 e por aí vai. Esses não têm esse peso de manter em dia os impostos futuros. Então, dificilmente vai valer a pena migrar de um parcelamento para outro, entrando nesse estresse de ter que manter em dia os futuros impostos, quando os parcelamentos anteriores não têm esse vínculo. Então, muito cuidado. Vale a pena comparar os valores. Se a diferença for muito grande e a empresa muito capitalizada, talvez valha a pena migrar. Do contrário, mantenha os anteriores. E a complexidade das 5 opções que eles estão dando, por que veio assim, dessa maneira? Porque o governo, por exemplo, resolveu cobrar um sinal das empresas para entrar no parcelamento, e esse sinal varia de acordo com o tamanho da dívida das empresas. Então já começa que tem essa variação. Você não sabe, ou o sinal pode ser de 20% ou de 7,5%. E isso depende do tamanho da dívida da empresa. Outra situação, eles permitem o uso do prejuízo fiscal para pagar crédito, né, de imposto de renda e contribuição social sobre o prejuízo, para pagar débitos deste período, dos que venceram até abril deste ano. Então, o que acontece? Eles colocam algumas sutilezas à Receita Federal. Por exemplo, você não pode, se você tem uma dívida maior que 15 milhões, você não pode aproveitar prejuízo fiscal e, ao mesmo tempo, ter desconto das multas de juros. Olha só a complexidade. Quando é débito de PGFN, você não pode aproveitar prejuízo fiscal, mas na Receita Federal pode. Então, as variações são muito grandes e nós montamos um quadrinho que já vamos mostrar para exemplificar melhor, esclarecer melhor as características de cada uma das opções, que é a questão mais complexa de se tratar em relação ao PERT. Então, aqui está a tabela prática, que deu um trabalho razoável de se fazer. No final do vídeo, a gente foca melhor nela e aí vocês podem até fotografar para ficar mais legível, caso a distância aqui não dificulte um pouco a leitura de determinadas informações. Mas veja bem, como é que essa tabela funciona? Tem 5 opções previstas no PERT. E aí a gente abre essas opções entre empresas que têm dívida menor que 15 milhões, maior que 15 milhões, e entre Receita Federal e PGFN, e as que têm prejuízo fiscal e as que não têm prejuízo fiscal. Basicamente isso. E aí ficou esse quadro. Então vamos lá. Qual é a primeira opção que o governo dá? A primeira opção, ela é bem especial, porque ela não traz desconto nenhum. É sem desconto, não tem desconto de multa, nem tem desconto de juros. E tem um sinal fixo de 20% para se pagar para entrar no parcelamento. Paga-se em 5 parcelas. Todos esses sinais pagam-se em 5 parcelas de agosto a dezembro. E o parcelamento passa a vencer só a partir de janeiro do ano que vem. Essa é a regra geral. Então, essa primeira aqui, você paga um sinal de 20%, não tem desconto nenhum, pode abater prejuízo fiscal, independente do tamanho da dívida, isso é importante. E a diferença, caso haja, você parcela em 60 vezes. Então, você pega a dívida total, paga 20%, abate o prejuízo fiscal,
Quando eu falo prejuízo fiscal, na verdade eu estou falando de 34% do prejuízo fiscal e da base negativa de contribuição social, não é do próprio prejuízo, infelizmente. Então, e o que sobrar você parcela em 60 vezes, com Selic e tudo, todos esses parcelamentos seguem a Selic. Bem, em que situação que isso interessa? Por que vai abrir mão de desconto de multa e juros? Numa situação especial que está aqui. Olha só, quando é que é melhor essa opção? Quando a empresa tem um prejuízo fiscal relevante, tem uma dívida maior que 15 milhões, porque aí ela não pode misturar prejuízo com descontos, tem uma baixa perspectiva de lucro futuro. Por quê? Se ela tem uma perspectiva alta, o prejuízo fiscal que ela vem carregando pode ser utilizado futuramente para economizar imposto de renda. Então, fica uma dúvida se vale a pena usar agora ou não. Mas quando ela não tem uma perspectiva de médio prazo, curto e médio prazo, de usar esse prejuízo fiscal, porque não tem perspectivas de lucratividade, passa a ser bem mais... e tem uma dívida maior que 15 milhões, esta opção passa a ser bem interessante. Considerando ainda que o prejuízo fiscal, se deixado para ser utilizado no futuro com lucros que venham a ser apurados, não sofre nenhum tipo de indexação. A cada momento ele está perdendo da inflação o seu valor. Então, essa opção é muito específica. Aí vem para a segunda opção, que é pagar em 120 vezes, sem sinal e sem desconto, mas com Selic, obviamente. Bem, por que essa... em que situação que pode ser interessante você abrir mão dos descontos e ficar nessa opção? Praticamente uma só, que é o fato de não ter sinal essa opção. Aliás, ela não só não tem sinal, como as parcelas não são iguais. Elas começam com 0,4% da dívida por mês, para chegar no final, 4 anos depois, aí passar a pagar 1% da dívida. Então, ela ainda começa mais leve. Então, para quem interessa? Primeiro, para empresas bastante descapitalizadas, que não teriam recursos nem para pagar os 20% ou 7,5% de sinal. Então, esse é um ponto básico. Depois, não pode ter prejuízo fiscal, porque se tiver, não vale a pena. Teria que, pelo menos, partir para essa de cima. E mais uma questão importante. Ela tem que ter multas e juros baixos, tem que ser débitos recentes e atrasados com multas só de 20% espontâneos. Porque se, neste caso, o desconto não é tão relevante e aí justifica fugir do sinal. Então, é uma situação bem também peculiar esta. Aí vamos para a terceira, quarta e quinta opções. Essas opções, elas têm a seguinte característica. O sinal, todas têm sinal, sendo que o sinal varia de 7,5% a 20%. 7,5% para quem tem dívida menor de 15 milhões e 20% para quem tem dívida maior que 15 milhões. Bem, elas têm descontos, aliás, são 3 prazos diferentes. Um é à vista, o outro é em 145 parcelas e a última em 175. E para cada uma delas há um desconto de multa e juros diferenciado. Aquela à vista, que tem 90% de desconto de juros e 50% da multa. A em 145 parcelas tem um desconto um pouco menor, que é 80% dos juros e 40% da multa. Um pouco menor só. E por último, a de 175 vezes, aí já cai muito o desconto, cai para 50% dos juros e 25% da multa. E vamos lá, em que situação, e tem mais, quem tem menos de 15 milhões de dívida não só pode aproveitar os descontos, como pode aproveitar o prejuízo fiscal. Já quem tem dívida maior que 15 milhões não pode aproveitar o prejuízo fiscal e pode, aí já tem um sinal maiorzinho. Tudo bem. Então, em que situação que se aplica? O pagamento à vista, que é aquele que tem mais descontos, vai ser mais interessante para quem? Para quem tem débitos antigos, com multas elevadas e em empresas muito capitalizadas. Quer dizer, a empresa que não precisa pegar empréstimo para pagar o sinal, por exemplo, e tem débitos muito antigos,
os juros são muito altos, né? E multas elevadas do tipo multa de ofício de 150%, essas, pagando à vista, vão ter um certo ganho, porque o desconto dos juros e da multa é maior. Além de uma vantagem complementar, que é não ficar refém daquilo que a gente falou no começo, que é manter os impostos em dia. Então, se ele quita à vista, acaba esse compromisso dele de manter em dia e, portanto, acaba o risco de perder o parcelamento. A quarta opção é dos 145 vezes. Essa é a melhor para a maioria dos casos. Por quê? Ela é especialmente interessante para quem tem, por exemplo, dívida menor que 15 milhões sem prejuízo, com débitos recentes e multas baixas. Por que isso? Bem, o desconto da multa quase que não cai em relação à vista, cai de 90 para 80 dos juros, né? E da multa de 50 para 40. E, no entanto, você tem um parcelamento de 145 vezes, é muito amplo o parcelamento. Então, essa é a mais indicada para a grande maioria dos casos. E a última não é indicada para ninguém, porque quando você vai ganhar um pouquinho mais de meses, vai sair de 140 para 175 e uma queda brutal dos descontos. Então, essa aqui nem se fala. Voltando a essa quarta, para explicar melhor, o que acontece? Você tem, para quem tem uma dívida menor de 15 milhões, você tem um sinal baixo, que é de 7,5%, você tem descontos altíssimos, de 80% de juros e 40% de multa, e tem um prazo enorme. Então, essa condição, em geral, essa é a mais benéfica, com exceção dos casos que eu relatei específicos, muito específicos, das 3 primeiras opções. Então, essa seria a opção ideal para 90% do público e os 10% restantes vão se encaixar em função das suas características nessas 3 primeiras opções. Basicamente é isso, depois a gente vai focar melhor na tabela e vocês podem fotografar e visualizar os detalhes para poder tomar a melhor decisão possível. Então, eu agradeço a atenção, espero que vocês tenham aproveitado essa explicação toda e não deixem de seguir o nosso canal, porque esporadicamente vocês vão receber mensagens de que tem novos vídeos dando dicas da Gorim a respeito de assuntos que vão lhe poupar recursos ou vão lhe fazer entender melhor essa complexidade das legislações que saem a cada momento. Muito obrigado, tudo de bom. Gorim Consultoria Tributária.